morning, ladies and gentlemen, estamos começando mais uma live aqui, o Power Morning aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Fernando Oliveira, estamos começando aqui. Olha, eu coloquei um filtro do olho verde, que bonito que eu tô. Gente do céu, que maravilha. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem? Olha só, galera chegando aí. Muito bem, gente, hoje estamos falando sobre... O que nós vamos falar hoje aqui? Estamos falando sobre um tema que eu tenho batido aí na mesa aí durante algumas semanas já, falando sobre esse meu incômodo, essa minha vontade de olhar para o mundo de uma maneira diferente. E eu tô vendo muita coisa genérica no mercado, eu tô vendo muita cópia, eu tô vendo muita réplica, e aí eu fico perguntando, será que é falta de criatividade das pessoas? Será que é preguiça? Ou será que as pessoas não sabem realmente do próprio potencial, ou não se conhecem, não sabem quem são de verdade para poder realizar coisas notáveis, coisas extraordinárias no mercado hoje? Acho que a gente sente uma falta hoje de novidade, até porque a novidade, ela tem um prazo de validade, o diferente tem um prazo de validade. As pessoas, elas estão aí buscando novidades, a gente se interage e se interessa, né, por coisas novas, por coisas diferentes, por originalidade. Só que o que acontece? Isso tem um prazo de validade, né? Então você vê aí que tudo que dá um boom, estoura, explode no mercado, daqui a pouco, boom, desaparece. E as pessoas ficam procurando coisas novas. É o novo meme da Gretchen, da Jojo Todinho, são notícias o tempo todo que a mídia está procurando para ser novidade. Mas o que existe de original em tudo isso? Essa é a grande questão. A grande questão hoje é que existe um grande problema no mercado. E que problema que é esse? Existem dois tipos de profissional, dois tipos de pessoas. Um é aquela pessoa que eu chamo de profissional genérico, é o cara que está fazendo as coisas que a maioria está fazendo. Então, se você olhar agora, o que está acontecendo no mercado? No mercado digital, tá? No mercado digital é o seguinte, as pessoas elas começam a olhar para o que um está fazendo e aí todo mundo começa a fazer. Vide aí o que aconteceu no começo da pandemia, que todo mundo começou a fazer live, a live sertaneja. Começou lá aquele Gustavo Lima falando de live, fazendo uma live, e aí todo mundo começou a fazer live sertaneja. Daqui a pouco começaram a fazer lives e lives e lives, aí onde você via era live, todo mundo fazendo live. Depois agora tá todo mundo fazendo desafios. Então o cara lançou um desafio, aí todo mundo faz a porcaria do desafio de não sei o que lá, desafio de... Então as pessoas elas estão assim, não estão olhando para dentro, elas estão olhando para fora. O que está acontecendo no mundo? E aí fica lá procurando mais ou menos aquela fórmula do que vai dar certo, a fórmula que está todo mundo repetindo. E aí você cai naquela vala comum de parecer com todo mundo. Então você entra no Instagram, entrava, né? Agora não está mais, mas você entrava, por exemplo, no Instagram e você olhava, era live uma atrás da outra. Você falava, o que eu assisto? O que eu vou ver? A não ser que você conheça a pessoa, que você já está ali engajada com ela, você não vai assistir, porque são tantas coisas iguais que nada se destaca, que você olha e fala assim, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, o que eu faço para ser diferente? E essa é a grande questão aqui. Eu reservei alguns pontos aqui para falar sobre isso. Então o primeiro profissional é esse profissional que eu chamo de genérico. Coisas, está copiando, plagiando, sendo que ele poderia ter a capacidade de criar coisas originais, coisas autorais, coisas que ele mesmo poderia criar, porque cada ser humano, cada um, você que está aí, deixa eu ver quem está aí, o Ranieri, tô vendo a Crista aqui, deixa eu ver se ali, enfim, todo mundo tem essa capacidade de criar coisas novas. O que acontece é que no processo, no decorrer da nossa vida, o que aconteceu? A gente foi aprendendo uma série de regras, uma série de padrões, uma série de lições que os nossos pais deram, que os professores, os amigos foram criando, né? A gente nasce um hardware vazio. O nosso cérebro é um hardware que está ali prontinho, é um novo computador, zerado.
Só tem os programas básicos. E o que acontece? A gente vai passando pela vida e vai adquirindo arquivos novos. E a grande maioria desses arquivos, eles servem para uma coisa: fazer você se enquadrar na sociedade, no sistema, ser aceito na escola, ter ali o currículo para ter um bom emprego, para que você se enquadre, para que você se ajuste na sociedade. E a gente vai perdendo essa criatividade, essa originalidade, essa autenticidade que a criança tem. Ontem foi o Dia das Crianças e o que aconteceu foi que a gente olha, todo mundo ficou olhando, ai, como era bom ser criança, olha que legal ser criança, eu deveria ter aproveitado melhor a minha infância. Caramba, você não precisa aproveitar melhor a sua infância, aproveita agora. A grande questão é que todos esses arquivos que a gente foi adquirindo no decorrer da nossa vida fez uma única coisa. Sabe o que fez? Fez a gente se tornar esse robozinho padronizado, né? Tô falando. Parece pesado o que eu estou falando, mas a grande verdade é que a gente passou a seguir regras, padrões de comportamento, crenças que foram instaladas em nós, e a gente passou a acreditar que a gente não é criativo, que a gente não pode fazer as coisas de maneira diferente, que a gente não pode ser a gente mesmo. Opa, se eu falar aquilo que eu quero, meu Deus, o que vão pensar de mim, né? Inclusive eu vou entrar justamente nesse ponto. Quais são, aqui ó, os 6 principais medos que as pessoas têm que impedem elas de serem mais autênticas, mais originais. O primeiro medo é o medo de errar. É aquele medo de, e se eu fizer, e aí o que vão pensar, que não sei o quê. Não, gente, o erro, na verdade, não existe se você aprender com ele. Se você errar e simplesmente paralisar, ficar sem conseguir retomar suas ações, acabou, você morreu, acabou, né? Aí o erro tem um peso, mas se você errou, se você está buscando coisas novas e você quer tentar fazer coisas diferentes, você vai passar pelo processo de erro, de acerto. Todo procedimento científico acontece isso. Eles erram milhares e milhares de vezes até acertar, até achar a solução para aquilo que eles estavam procurando, a solução para aquilo que eles queriam alcançar, né? Vide lá o Edison, né? O Thomas Edison, dizem que ele errou 2.000 vezes, 1.000 vezes, até descobrir uma maneira de fazer a lâmpada incandescente funcionar. Então é tentativa e erro, mas as pessoas ainda ficam paralisadas por medo de errar. Por quê? Porque na escola a gente aprende o quê? Que tem que acertar. Então você vai lá e tem que fazer a prova, e a prova está assim, você precisa acertar tais e tais questões. Então a criança ela tem que decorar uma matéria, ela tem que olhar para aquela matéria que está ali, onde tem a pergunta, e aquela pergunta tem que ser a pergunta certa. Não tem uma pergunta que eu digo, olha, a minha maneira de falar é essa. Não, eu tenho que replicar aquilo que estava no livro, exatamente aquilo. Então aí entra um problema do estudo, né? Do quanto a gente aprendeu errado. Então a gente precisa realmente rever isso. Segundo erro é o medo do julgamento, né? Eu vou fazer alguma coisa e o que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas vão me julgar? O que vai acontecer? O que as pessoas vão achar que eu sou? O que as pessoas vão pensar sobre aquilo que eu estou fazendo? E isso paralisa, isso trava as pessoas no sentido de que elas não conseguem despertar o melhor de si. Então, ao invés de ter a melhor versão delas no mundo, tem a pior versão, porque é uma versão retraída, é uma versão travada. Ela não consegue se expressar. E esse é o grande ponto. Você precisa se libertar desse medo do julgamento, do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão pensar sobre, será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Será que eu me enquadro naquele padrão que as pessoas estabeleceram como o bom, o correto, o bonito? Não, você é você. Na tua essência, você é um ser humano incrível, fantástico. E o que acontece? A gente começa a acreditar mais nas coisas negativas que dizem a nosso respeito do que sobre as coisas positivas, as nossas forças, o nosso potencial. Entende? O terceiro ponto é aquele medo de não agradar. E se eu fizer isso e a pessoa não gostar? E se eu fizer aquilo e a pessoa achar ruim? Não, você tenta agradar, obviamente, mas você nunca vai agradar todo mundo. Você vai fazer uma coisa de um jeito e algumas pessoas vão dizer, putz, que sensacional, eu adoro o seu trabalho, que bacana. Outras pessoas vão dizer, que porcaria, eu não gosto, e acabou. E tá tudo bem. Fazer o quê?
Não tem problema isso, você não vai conseguir agradar todo mundo. O mais importante é que você, em primeiro lugar, agrade a você mesmo. Que você faça aquilo de coração, que você faça aquilo de uma maneira que faça com que você simplesmente se sinta bem, se sinta feliz, se sinta realmente motivado a continuar fazendo cada vez mais, certo? Bom dia, Zenete, Rosiane Zanetti. Estamos aqui falando sobre autenticidade, coisas genéricas. O quarto medo, a quarta trava é justamente o medo de ser diferente. Né? Por que a gente tem tanto medo de ser diferente? Porque a gente foi doutrinado, a gente foi programado para ser parecido. Né? Vide a escola, começa na escola, usa uniforme, todo mundo igual, todo mundo senta na carteira, todo mundo segue o horário, todo mundo obedece às regras, então tudo isso foi formatando a sua mente para dizer assim, cara, você precisa ser igual aos outros, para que você viva em sociedade bem. Ser diferente é ser maluco, ser diferente é, oh meu Deus, quem que é esse doido aí, quem que é esse retardado? E a grande verdade, gente, eu vou falar para vocês o seguinte, a grande verdade é que as pessoas que têm uma vantagem estratégica em qualquer negócio hoje são as pessoas que criam negócios autênticos, que são diferentes, que estão pensando fora da caixa, que estão pensando em soluções por um monte de problemas que tem no mundo, só que um monte de gente está repetindo os mesmos padrões e está olhando para o problema, ao invés de expandir a mente para poder encontrar soluções para esses problemas. Então quando você vê empreendedores lá do Vale do Silício, que eles criam soluções multibilionárias, é porque eles conseguiram entender uma parcela da população que desejava algum tipo de produto, de solução, que precisava resolver uma necessidade, e simplesmente eles pensaram fora da caixa, pensaram de maneira criativa, de maneira diferente. Eles não partiram para o genérico, não ficaram paralisados ali tentando repetir as mesmas coisas, replicar as mesmas coisas, né? O quinto medo que trava a sua autenticidade é justamente o medo de você falar aquilo que pensa. Quantas e quantas vezes a gente não pensa em falar alguma coisa, em dizer alguma coisa para o mundo, em se expressar para o mundo, mas a gente sempre tem um filtro na cabeça dizendo, olha, cuidado, se você falar isso você vai magoar alguém, principalmente nos dias de hoje. Hoje existe uma patrulha aí de você não pode falar nada, você não pode fazer uma piada, você não pode falar nada, né, que vai ofender esse, vai ofender aquele. É claro que você tem que ter discernimento também para você se colocar às vezes no lugar do outro, se colocar no lugar de outras pessoas e saber, poxa, essa pessoa pode se magoar, mas não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você começar a falar e você ofender alguém. Eu estou falando de você colocar suas ideias para fora, de você colocar os seus pensamentos, a sua voz original, não a voz que está o programinha repetindo na tua cabeça, que é o programinha às vezes do teu pai, da tua mãe, sabe? Aquele programinha de não faça isso, não faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Sente no teu coração, quantas e quantas vezes a gente não sente alguma coisa, uma vontade de se expressar de alguma maneira e a gente já está habituado a ficar com medo de se expressar que a gente simplesmente se cala. E esse é o grande problema, ficar calado num mundo em que precisa da sua voz, que precisa da sua autenticidade, que precisa da sua entrega. Num mundo onde você tem tudo parecido, alguém que se destaca, alguém que fala alguma coisa nova, o que acontece? Opa! Ou esse cara é doido, ou esse cara é retardado, ou esse cara é gênio. Só que o cara, para virar gênio, é igual o Steve Jobs. O cara fala um monte de besteira, mas aí o cara vira multimilionário, todo mundo cria um monte de fãs, e aí a pessoa simplesmente fala assim, cara, esse cara é gênio. Então Steve Jobs era gênio, Einstein era gênio, o Elon Musk é gênio, o Richard Branson, todo mundo... Peraí, esses caras são gênios ou eles simplesmente aceitaram quem eles são e colocaram a voz deles no mundo? Hã? Esse é um questionamento que fica aí. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, eles são pessoas como nós. Todos esses grandes empresários, todos esses caras que estão fazendo acontecer aí no mundo agora, nossa, esse cara é demais, que artista fantástico, nasceu do mesmo jeito que a gente, vieram para o mundo do mesmo jeito.
A questão é, eles não aceitaram as programações, não aceitaram as regras, muitas das regras que nos limitam, que nos impedem de sermos nós mesmos, certo? E é isso que eu tenho questionado nas últimas semanas. Eu falei, cara, eu não tô aceitando mais ver coisas repetidas. Então assim, ó, eu vou falar de uma coisa, eu não sei quem pode se ofender ou não, mas a questão é assim, eu vi que alguns anos atrás o cara do Viver de Blog, o Henrique Carvalho, foi lá, ele lançou um Viver de Blog. O nome do site dele era Viver de Blog. Cara, depois do Viver de Blog virou Viver de Coach, Viver de Mentor, Viver de Vendas, Viver de... Todo mundo pegou Viver de não sei o que lá, Viver de Palestra, Viver... Cara, onde está a originalidade nisso? O cara replicou uma ideia, pegou uma ideia. Ele tem um mérito por ter começado alguma coisa? Sim, legal, ó. Começou, é melhor do que ficar em casa sem fazer nada. Agora, porra, tantos nomes aí, cara. Imagina coisa nova, cria coisa nova, entendeu? Isso tá dentro de cada um. Não é só copiar, replicar coisinha que já funcionou. Porque o que funcionou para um pode não funcionar para você. E aí, o que você faz? Pô, eu tentei isso, tentei aquilo, fulano tá fazendo e deu sucesso, outro cara tentou e deu sucesso e eu não consigo. Não, às vezes para você não é esse caminho. Você precisa encontrar dentro de você qual é o seu verdadeiro caminho. E aí você aí você acelera, certo? E o sexto medo é justamente o medo de fracassar. É aquele medo de você começar alguma coisa, não dar certo, e aí você fala, mas eu acredito numa coisa, que é, só fracassa quem desiste. Só fracassa quem desiste. Quem para na primeira topada. Né? Como diz aquele ditado lá, a vida não é para quem para na primeira topada. É para quem topa qualquer parada. Mas é isso, sabe? É você não ter medo de fracassar. Porque o fracasso só existe se você desistiu. Se você não aceitar. Então você vai tropicar, você vai errar, você vai fazer as coisas. Então o que vai acontecer? Você precisa continuar. Né? O Ranieri está aqui começando um negócio novo, uma ideia nova, pô, que genial, tal. Coloca no mercado, testa, vai testar, vai ter tropeço, vai ter coisa que não vai dar certo, vai ter coisa... E você vai ajustando no decorrer do caminho, entendeu? Você vai ajustando o percurso do avião enquanto você está no ar. Não fica na pista lá, será que um dia eu lanço? Será que um dia... A gente precisa de lançadores, a gente precisa de pessoas colocando a voz no mundo, colocando suas ideias no mundo. Por quê? Porque tudo está sendo replicado, está tudo chato, está tudo meio sem graça, né? Então, a grande questão que eu tenho colocado é como sair do genérico e criar algo realmente original. Primeira coisa, o nome do jogo chama-se consistência. É você... quando você descobre quem você é, quando você descobre a sua essência, quando você coloca no mundo quem você é de verdade, o que acontece? As pessoas vão prestar atenção. Opa, é diferente. Olha aí a Jojo Todinho. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ninguém pode negar que ela chama atenção. Ela, bum. Por quê? Porque ela é original, porque ela é aquele jeito. Ela é, sabe, espalhafatosa. Entendeu? É muito, sabe, ela mesma. A Cris colocou aqui, ó, ideias não faltam, sou muito analítica e acabo por não agir. Esse é um erro que eu também cometia tempos atrás, que é o esperar estar tudo perfeito para fazer as coisas, sabe? Esperar que tudo, olha... Porque a gente sempre está procurando uma parte do nosso cérebro que é aquela garantia de que, olha, eu tenho que ter absoluta certeza de que aquilo que eu vou fazer vai dar certo. E você não tem essa certeza. Ninguém tem a certeza. Você pode pensar na sua cabeça, nossa, eu tenho um produto que é campeão, ele é fantástico, vai acontecer, vai arrebentar, vai vender muito, aí você leva para o mercado e ninguém quer. Eu já passei por isso. Eu já testei, fiz curso, gravei curso, videoaula, não sei o que, aí levei para o mercado, as pessoas não estavam interessadas. Eu pensei assim, caramba, mas eu me esforcei tanto, é um conteúdo tão valioso, é algo que eu me entreguei e tal, mas a grande questão é, naquele momento não era o que as pessoas estavam querendo. E tudo bem, você aprende. Então eu aprendi a lançar coisas de maneira diferente hoje. Hoje eu lanço uma ideia no mercado. Se o mercado abraçar essa ideia, opa, aí eu vou desenvolver essa ideia.
Não adianta você querer lançar todo um produto, todo um curso, todo não sei o que, não sei quantas mil videoaulas, e aí as pessoas não querem. Você não olhou para o mercado, você não ouviu o que as pessoas estavam pedindo, né? Mas uma coisa que eu entendi foi, as pessoas querem coisas novas, originais, o tempo todo. Tá? As pessoas elas não ficam simplesmente querendo coisas réplicas, elas não querem o genérico, né? Você chega lá na farmácia, o médico fala para você, ó, compra lá o medicamento tal. Aí você chega na farmácia e o farmacêutico, ó, tem esse aqui, que é o remédio original, né? Ou tem o genérico, que tem a mesma formulação, mas é genérico, ele é mais barato. O que você pensa? Ah, pô, é igual. Então, quando a pessoa olha e fala pro genérico, ela está comprando preço, ela está comprando porque é mais barato. Ela adoraria comprar o original, a marca, etc. Mas o genérico é igual a todos os outros, então ela vai, eu vou comprar por causa de preço. E aí que existe um problema no mercado, é todo mundo baixando o preço, é todo mundo fazendo as coisas para tentar abocanhar um pequeno pedaço do mercado, mas está todo mundo no oceano vermelho, baixando o preço, baixando o preço, baixando o preço, e aí você não consegue se destacar, né? Sair desse oceano vermelho e ir para o oceano azul, onde as pessoas olham para você e dizem, opa, eu estou vendo valor, eu estou vendo diferenciação, eu estou vendo coisas que eu não estou vendo nos outros mercados, porque ali eu estou vendo o nego baixando valor para tentar conseguir cliente, e tá errado. Se é que existe errado, mas tá errado porque não tá dando resultado. Tá todo mundo se matando aí. Deixa eu ver aqui o que escrever. Eu acho que existe um momento certo para mim, pelo menos. O Ranieri, não existe momento certo. Lançar ideia é interessante, mas muita luta para me superar. É exatamente isso. Assim, a grande verdade é a seguinte. Experiência minha, tá? Eu já lancei produto, eu escrevi 4 livros, eu lancei 3 cursos online, vendi curso e outros não vendi muito, e aí eu comecei a entender o seguinte, antes de eu parar, fazer um curso gigante com não sei quantas aulas e não sei quanto conteúdo pesado e tudo mais, o que aconteceu? Eu hoje olho e testo, eu faço um mínimo para testar e vejo se as pessoas estão entendendo isso, as pessoas estão comprando esse meu ponto de vista, tá? Eu sempre espero o momento certo e nisso eu acabo não agindo. Pode ser que o momento certo é nós que fazemos com nossa autenticidade que ele está falando, pode ser? Exatamente. Você tem que começar com pelo menos o mínimo, que é a primeira ação. É aquilo que eu estou falando, a gente precisa de mais lançadores, a gente precisa mais de pessoas colocando ideias no mundo, fazendo alguma coisa a partir do seu próprio ponto de vista, entendeu? Que é diferente do ponto de vista do outro e das crenças que estão na nossa cabeça. Eu até coloquei um post aqui no Instagram hoje falando exatamente isso, né? Que era o quê? O que eu escrevi? Às vezes eu escrevo de manhã, 5 horas da manhã, eu acordo cedo. É praticamente impossível que você encontre sua autenticidade enquanto você estiver seguindo as regras que as outras pessoas estabeleceram para que você viva a sua vida, como você deve viver. E o pior de tudo é que a grande maioria, pega 99% da população, foi doutrinada a seguir para essas regras por esse caminho. Eu mesmo, meu pai falou para mim, olha, tenha uma casa, um carro, um emprego fixo, né, para você ter todas as garantias, né? Eu comecei como bancário a minha vida profissional. E aí era ter essa certeza, ter as garantias que se tinha lá na década de 80. Ser bancário era o auge, era o que se tinha. Hoje não, hoje eu olho, eu sempre fui meio rebelde em relação a isso, tanto é que eu saí do banco com 19 anos para fazer teatro. Fui fazer coisas que meu pai falou, não é isso que eu esperava. Eu falei, pai, é o que eu quero, é o que eu tô vendo no mundo. Eu sempre fui muito rebelde nesse sentido. Celi, percebe que cada um tem o seu time e tá tudo bem. Exatamente. O que é isso aí, time? Seu time, pode ser o seu time. Cada um tem o seu time, né? Estou para lançar uma mentoria muito feliz. Exatamente. Então, cada um vai ter o seu time. Mas a grande questão aqui, gente, é a seguinte. É que a gente saia do genérico, do remédio genérico, que tá todo mundo aí. Tá todo mundo querendo fazer alguma coisa online, lançar alguma coisa no digital. Tá todo mundo querendo. Mas o que acontece é que tá todo mundo olhando para o que os outros estão fazendo.
E aí o cara que teve lá o 7 em 7, ele tá dizendo, olha, venha fazer comigo o 7 em 7. Aí você fala, cara, o que é o 7 em 7? Eu nem consegui escrever um e-book, eu nem consegui lançar um livro, nem sei quem eu sou direito. Meu Deus, como é que eu vou fazer um produto? Aí o cara vende um 7 em 7, 6 em 7, sei lá. Não, cara, deixa eu me descobrir, deixa eu procurar a minha essência, deixa eu achar realmente quem eu sou, porque antes disso, tudo o que você fizer vai ser um eco de tudo aquilo que você passou na sua vida até agora. Vozes dos outros, dicas de outros e tudo mais. Inclusive eu estou dando dicas disso, mas a minha dica é: encontre a sua voz, encontre a sua autenticidade, aquilo que faz com que você faça seu coração vibrar, porque senão tudo que você fizer vai ser sofrido, aí você vai tomar um tropeção que todo mundo tropeça, você vai desistir. Acontece todo começo de ano, as pessoas entram um ano cheio de metas e sonhos e blá blá blá, e aí começam a vir as primeiras dificuldades, a pessoa para, desiste, volta para o automático, piloto automático, né? Ranieri, quanto mais eu estudo, leio, mais capacito, busco autoconhecimento, mais vejo que sinto a necessidade de sair da caixinha que fui colocado. Exatamente. Quando a gente, essa programação que foi colocada, é como se você tivesse, quando você nasceu, você recebeu uma caixinha, não tem nenhuma caixa aqui, mas uma caixinha, né? E aí, todo mundo que foi passando pela sua vida foi deixando alguma coisa dentro dessa caixa. Uma crença, uma maneira de ver o mundo, uma experiência, e você foi acumulando essa caixa tá pesadona, só que cheia de coisa de outras pessoas. A questão hoje é a seguinte: como é que você faz para ter a sua originalidade? É isso que eu vou falar daqui a pouco. Então você pegar esse monte de coisa que está nessa caixa, algumas delas já não servem mais para você, para a sua vida nesse momento, já não servem mais para o teu projeto de vida, já não servem mais para você realizar o teu sonho. Então essas crenças, muitas delas limitantes, como eu tinha, fizeram o quê? Fizeram com que eu simplesmente olhasse e falasse, cara, isso não serve mais para mim, não quero mais. E blum, fui esvaziando essa caixa. Daqui a pouco eu tô olhando, tem a caixa vazia. E uma caixa vazia, ela é uma caixa cheia de possibilidades. É você que coloca agora ali dentro os teus sonhos. Coloca ali as tuas vontades, os teus desejos, as tuas ideias. E dali para o mundo. Porque aí você vai ter a sua própria voz para você falar. Caso contrário, o que acontece? A gente fica carregando aquela porcaria daquela caixa cheia de coisas que outras pessoas colocaram ali dentro, certo? A ideia do mundo universal, ou jeito universal, isso acaba moldando e podando muitas pessoas de dar grandes saltos e gigantes voos. Exatamente. Você para ser aceito, para ser amado, para não ser desprezado, para ser validado na sua vida, você simplesmente repete as coisas que os outros que tiveram sucesso estão fazendo. Na PNL tem um nome chamado modelagem, mas o pessoal começou a confundir modelagem, que é você pegar a estratégia que aquela pessoa de sucesso teve, que é a estratégia, e começa a copiar tudo. Então você vê no mercado hoje um show de cópias do Tony Robbins. O cara foi lá nos Estados Unidos, fez lá o evento do Tony Robbins, ele volta, ele quer ser o Tony Robbins, ele põe a roupa igual do Tony Robbins, ele se movimenta igual ao Tony Robbins, ele fala igual ao Tony Robbins, ele não sei, tudo, eu sou o Tony Robbins, ele acha que ele é o Tony Robbins, e ele vira só mais uma cópia, e você nunca vai ser a melhor cópia do mundo, entendeu? Mas você pode ser a sua melhor versão. E quais são as estratégias que você pode ter? Eu até anotei aqui, para não me perder. Primeira coisa que você precisa fazer para você sair do genérico e você criar algo notável no mundo, algo que seja notado, que as pessoas olhem e digam, opa, isso é diferente, hein? Isso aí é novidade para mim. A primeira coisa é você descobrir quem você é. E como é que você faz isso? Entendendo as suas raízes, entendendo a sua herança genética, a sua herança cultural, a sua bagagem cultural, que é tudo aquilo que você viu, ouviu, absorveu, transformou em experiências de vida. Isso te deu um nível de personalidade e fez com que você representasse alguns papéis na sua vida, certo? E o que acontece como é que eu faço isso? Você precisa olhar para dentro de si mesmo.
Você precisa buscar na sua memória desde o começo para você entender, opa, por que eu estou fazendo isso? Onde é que eu aprendi isso? Como é que eu comecei a acreditar nesse tipo de coisa? Quando foi que isso entrou na minha vida que eu tornei isso uma regra? E isso se tornou um pouco da minha realidade, porque a nossa realidade ela é baseada no nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista cria a nossa realidade, certo? Então, entender as suas raízes, entender da onde veio a sua herança genética, a sua herança, sabe? Eu sou filho de nordestino. Eu não posso negar isso. Eu não posso falar, não, eu nasci na Europa, eu sou filho de lorde. Não. Sou filho de nordestino, meu pai era motorista, minha mãe dona de casa, e eu aprendi muitas coisas boas, muitas coisas ruins também, que não funcionam mais para mim hoje. E eu digo, obrigado pelo aprendizado e vamos em frente. Mas eu não posso abrir mão disso. Eu tenho que honrar a minha herança, eu tenho que honrar aquilo que eu recebi, entendeu? Eu nunca quis ser o próximo Bruce Lee, eu só queria ser o primeiro Jack Chan. Boa, boa, excelente, é isso. Por que ele se destaca? O Jack Chan hoje é um dos homens mais ricos da China. Porque ele conseguiu o papel dele, acabou, né? Então, gente, esse é o primeiro ponto. Você honrar as tuas raízes, honrar da onde você veio, a tua história. A tua história de vida, ela tem uma capacidade de transformar a vida de outras pessoas de uma maneira que a gente não acredita. Mas acontece que muita gente quer repetir a história do outro, que não é ele. E aí fica lá a réplica, fica lá é o cara parecido com o Tony Robbins, mas não é o Tony Robbins, entendeu? É o cara que copia o outro e tá tudo bem. Tudo bem, cada um faz a sua escolha. Mas será que a gente quer ficar nesse oceano vermelho? Hoje em dia, se você chacoalhar uma árvore, cai 10 palestrantes, cai 10 coach, todo mundo querendo trabalhar, mas ninguém conseguindo se destacar. Ninguém está conseguindo olhar e falar assim, caramba, como é que eu chamo a atenção, como é que eu crio a atenção? Porque a briga não é só com o algoritmo do Instagram, ou o algoritmo do YouTube e tal. A briga é de você conseguir criar conteúdo que faça o seu coração vibrar. Que você coloque a voz no mundo, a tua voz no mundo, e não a voz do outro, e não o eco que está na tua cabeça. Entendeu? Esse é o grande ponto. Segunda coisa, para você sair do genérico e criar coisas notáveis, é você ser autoral, é você ter um ponto de vista. Poxa, mas eu tenho um ponto de vista. Certo, você tem um ponto de vista, mas normalmente o nosso ponto de vista está ligado a tudo aquilo que a gente vê no nosso dia a dia. Então a pessoa vai lá, chega e começa a falar sobre... ela começa a ver noticiário. Vê lá o Jornal Nacional, sei lá, eu não assisto noticiário, então não sei o que tem. Jornal Nacional, Datena, qualquer coisa que apareça na televisão. E aí o que acontece? Ela simplesmente fica absorvendo aquilo ali e ela simplesmente depois bota pra fora aquilo que ela ouviu. Aquele ponto de vista que ela está comunicando não é dela, é do jornalista. Vai lá, Cris, sem problema. Depois eu vou colocar um link, eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Beleza, galera? No YouTube. Antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estou aqui já chegando aqui no terceiro item. Eu estou começando um projeto onde eu ajudo pessoas a se destacarem no mercado, tendo uma comunicação mais autêntica, mais original, onde elas possam colocar sua voz no mundo. E eu coloquei uma aplicação num formulário de Google para entender e saber o que as pessoas estão pensando sobre isso. Se essa é uma necessidade, se as pessoas estão sentindo que elas realmente precisam serem originais, se elas precisam estarem mais conectadas com elas mesmas. Então, se você realmente tiver interesse, se você quiser saber mais sobre esse projeto, eu te convido a preencher a aplicação, que o link está ou aqui embaixo no YouTube ou lá no meu perfil do Instagram. Tá bom? É só clicar lá, você preenche e a gente pode até agendar uma sessão estratégica onde eu vou te explicar exatamente o que é esse projeto, beleza? Terceira e última coisa é que você tenha um propósito.
ter um propósito naquilo que você faz. O que eu vejo hoje, muitas vezes na internet, no Instagram, eu passo boa parte do meu tempo. Tá bom, Rosiane, sucesso para você lá, tá? Não importa, esse vídeo vai estar online em algum lugar, tá? No YouTube, se você está no YouTube me assistindo, é porque você está no YouTube me assistindo. Se você está no Instagram, você está no Instagram, beleza? Ter um propósito é fundamental. É fundamental por quê? Porque se você não fizer alguma coisa com uma intenção sobre aquilo que você quer comunicar, sobre aquilo que você quer falar, a tua voz no mundo, o que acontece? Se perde a mensagem. A tua mensagem vai se perder, porque ela vai entrar imagina um trilho onde tem zilhões e zilhões de pessoas falando sobre todos os tipos de assunto. Se o teu assunto não tiver um propósito de ou ajudar alguém, de impactar a vida das pessoas, de passar uma mensagem, de ajudar, sei lá, não tiver um propósito, o que acontece nesse momento? O que acontece? Essa tua mensagem vai se perder. E quando a tua mensagem se perde, você começa a replicar um monte de coisa. Você começa a replicar tudo aquilo que estão falando por aí. Você vira só um papagaio, né? Papagaiando por aí, certo? Então, gente, era essa a mensagem desse momento, tá? Então, esses 3 pontos são muito importante para você. Se você quer participar, quer entender um pouco mais sobre como você pode ter uma comunicação autêntica, uma comunicação mais que vem do coração, que você consiga colocar sua voz no mundo, eu te convido novamente a preencher essa aplicação que está aqui, tem um link aqui embaixo no YouTube ou diretamente aqui no meu perfil do Instagram, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, obrigado aí quem participou, valeu, eu acho que o horário também é um horário meio ingrato para quem trabalha, mas a gente está aí o tempo todo e se você quiser me manda um direct para a gente conversar, certo? Forte abraço, fico por aqui, até mais!